Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Começando então mais uma live aqui no Florir e dessa vez a gente vai ter uma história sensacional, uma história muito emocionante. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Para quem já conhece, vale a pena escutar, né, pela voz da Fê Renz, a história dela, mãe de anjo, mãe da Estela. E daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco para contar, então, a trajetória de vida dela, né? Como é que foi que aconteceu esse contexto de vida dela, né? Para se tornar mãe de anjo, tá? Então, hoje, mais cedo, na verdade ontem, né? Eu coloquei perguntas aqui, perguntando se o pessoal sabia o que era mãe de anjo, se as pessoas se reconheciam como mãe de anjo. E a maioria das pessoas falou que sim, que sabia o que era mãe de anjo, a gente vai falar aqui agora também. E também falaram que a grande maioria, né, que se identificava como mãe de anjo. E também esse é um aspecto que a gente vai explorar. Algumas pessoas compartilharam ali experiências, né? Eu deixei nos stories agora, um pouco antes de entrar na live, lá pelas 6 da tarde, falando então, né, das suas questões. E é isso. Então eu vou adicionar aqui a Fê pra gente começar esse bate-papo. E as interações aqui são bem-vindas, as perguntas são bem-vindas, né? E os comentários para que a gente possa ter uma boa conversa. Deixa eu. E aí, gente, chegando. Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem, Fê? Olá, tudo? Tudo certo? E contigo? Tudo bem também. Como é que tá o. Olha só a pergunta de gaúcho, né? Como é que tá o tempo por aí? Bem de gaúcho mesmo. Tá abafado, muito úmido. O meu piso tá uma lagoa. Barbaridade. Aqui, tu tá em Campo Bom, né? Aham. Eu tô em São Borja. Eu moro em Porto Alegre, mas eu tô aqui em São Borja, Nossa! que é a fronteira, né, com a Argentina, aqui fronteira oeste do estado. Vim visitar meus Uhum. pais. E aqui tá foi um dia lindo hoje, de sol aqui, bem ensolarado, foi bem gostoso. É aqui também, mas minha Mas casa tá com está essa uma umidade lagoa. aí. Aham, muita. Tá bem. Fê, obrigada por aceitar o convite de estar aqui conversando hoje. Imagina, Fico, eu que agradeço. fico bem feliz mesmo de poder te conhecer, né? Te conheci ali pelo teu perfil. Aliás, quem me recomendou teu perfil foi a Shirley. Daqui a pouco ela deve entrar aqui. E ela falava: Rafa, vocês têm que se conhecer, vocês têm que fazer uma Sim, live juntas. querida. Chile é um presente que o Insta me deu. Ela é verdade, é uma pessoa muito especial. Então eu acho que daqui a pouco ela entra aí também para estar junto com a gente nesse bate-papo. Sim, Mas enfim, Fê, queria que tu te apresentasse, né? E que tu falasse um pouquinho de ti, assim, à medida que a gente vai conversando também. sim. Bom, eu me chamo Fernanda Rentz, eu tenho 30 anos, eu sou da cidade de Campo Bom e fui tentante por 7 anos. 7 longos anos. É bastante tempo, né? Muito. E, como tu tem 30 anos, então tu começou super jovem. É, na verdade, o meu grande sonho sempre foi ser mãe, né? E eu e o Jonathan, meu marido, a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos. E me cuidava, tomava anticoncepcional e tudo. Eu não consigo lembrar se com 17 eu já tive o diagnóstico de SOP, eu já tinha Uhum, tido antes. Eu acho que eu tinha tido antes, porque eu já tinha vários sintomas, acne, enfim. uhum. E com 17 eu tomava anticoncepcional, mas é muito engraçado, porque mesmo com 17, na minha cabeça era assim, meu, se acontecer, tá tudo certo, sabe? Lá com Ah, 17 tu já tinha esse desejo. sim. Então tu E, claro, me começou o uso do cuidava. anticoncepcional como uma forma de cuidar, né, dos É, porque sintomas eu comecei a dos namorar. ovários Não, policísticos. por namorar mesmo e me Tá. cuidar pra não haver uma Como gestação. método de anticonceptivo. Mas lá Tá. no fundinho, né, tinha o desejo. E então comecei a namorar, eu tinha 17, eu noivei com 18, casei com 19.
Então, por mim, a qualquer momento eu ficaria radiante se eu, né, fosse mãe. Só que pelo John, não, vamos esperar e tal. Todo mundo era um desejo que eu cuidava, assim, pra nunca falar, porque eu sabia que eu ia ser muito julgada, né? Entendi. Mas havia esse desejo. E então, com 19 anos, eu casei. E com 20 anos, eu abri o meu estúdio de fotografia na época. E eu lembro que em 2012, no Dia das Mães, o John me deu de presente uma roupinha do Inter com um sapatinho. E foi tipo um aval, assim. Agora vamos Agora vai. tentar, então. E na minha cabeça, no outro ano eu estaria com meu filho no colo, né? Porque era o que eu via, eu fotografava muitas gestantes, então nos bate-papos, né, durante as sessões de foto, sempre a gente conversava muito, eu perguntava, né, como que foi e tal, e sempre era muito rápido. Ah, eu nem queria engravidei, ou na primeira foi, enfim, era muito rápido. E eu tinha um medo, assim, também incubado, inconscientemente, de demorar muito essa espera. E eu conheci uma história. Débora, se tu não estiver aqui assistindo, tu vai ver depois. Vai puxar tuas orelhas. Eu vou falar de ti e tu não tá aqui. A Dé, Sacanagem, né, Fê? muita. A Dé era uma cliente e na sessão de fotos dela, ela me contou a história dela, que ela levou 7 anos para engravidar. E quando ela me contou, eu me emocionei muito. E o único pensamento que veio assim foi: Deus, por favor, que o meu tempo não demore tanto, Sim. né? Enfim, começou as tentativas e eu lembro que era muito frustrante, assim, então eu não contava pra ninguém, eu me escondia porque eu me sentia menos mulher, eu me sentia impotente. Alguém sabia, Fê, que tu estava tentando, que vocês estavam tentando? Eu não consigo lembrar porque o foco não era tanto, sabe? Na Uhum. época eu tinha o meu estúdio, enfim, mas eu acho que eu comentava com algumas pessoas do tipo, eu acho que eu não abria. Eu queria, não abria, não sair dando a notícia, mas eu sempre falava, não, vai vir, uma hora vem, sempre dava aquela desculpa, ano que vem, já para tentar bloquear um pouco as cobranças, né? Mas Uhum. elas Sim. vinham, desde o momento que a gente casou, normal, né? Normal da sociedade. E Enquanto namora, é então, quando é que vão casar, depois que casa, quando é que vai ter filho, depois que tem um filho, é quando é que exatamente. vem o outro, e assim vai, né? Bem assim. E então os anos foram passando. Eu lembro que na época eu tinha plano de saúde, então eu, né, comecei a ir em busca disso quando levou mais de um ano e aquilo, né? Tratamento com anticoncepcional. Era sempre. E o que eu mais ouvi, né, nos anos como tentante foi: tu é nova, tem tempo. E hoje eu sinto que eu fui muito negligenciada, porque uma pessoa mandando que não consegue encontrar a live. Será que não aparece no meu perfil? Acho que É aparece, pra não aparecer, é aparece? pra aparecer. Quando tu tá Pois ao é, vivo com alguém, aparece. pois é, enfim. Ah, e hoje eu me sinto muito, que eu fui muito negligenciada nesse tempo. Porque eu entendo que nenhum profissional, nenhuma pessoa pode te dizer se tu é nova, se isso, se aquilo, porque é um desejo teu e ele tem que ser respeitado, né? Então, esse tu tem tempo, tu é nova, foi passando e chegou a Sim, 7 anos. sim. E com 6 anos, na verdade, uma médica do SUS olhou para mim, olhou para o meu sonho e disse não. Eu levei todos os exames, tudo que eu tinha guardado, e ela disse não, tá na cara que não vai ser, né, dentro disso que foi tentado até então que tu vai engravidar. Tu precisa de uma atenção de um especialista, de alguém mais, né, dessa área, enfim. Uhum. Então, com 6 anos, né, como tentante, eu fui encaminhada para uma área de reprodução assistida em Porto Alegre, né? Porque Após essas seis seis anos. anos. Seis 6 anos anos. é muito tempo. E eu tô frisando isso aqui, Fê, porque assim, ó, né, já teve outras pessoas que a gente teve a oportunidade de conversar aqui também, e que também tiveram essa experiência. Então, assim, ó, eu peço sempre, assim, ó, por favor, médicos ginecologistas,
vocês não precisam saber tudo da área de reprodução humana, né? A área de vocês é da saúde da mulher. Então, encaminhem as Uhum, mulheres, não importa que idade elas tenham, né? Teve, Fê, exatamente. só pra, ó, a Adriana, que é da Fertilidade para Todos, ela demorou 8 anos. É muito tempo. É muito tempo. Tem uma mulher, enfim, que participou do meu primeiro grupo do Florir, que foi presencial aqui em Porto Alegre, que ela também começou super jovem, assim, regulando de idade contigo quando ela começou a tentar, né? Uhum, E, enfim, e também demorou muito tempo, também com SOP, também demorou para receber algum tipo de encaminhamento, né? E, enfim, aí dentro da história de vida dela, né, ela optou por, nesse momento, então, ela tá na fila da adoção, já uhum. deve fazer um ano que ela tá na fila da adoção, né? Mas ela encontrou o caminho que acho que para ela foi o que, né, que para Sim. ela fazia sentido, assim, dentro do que ela tava vivendo. Mas então, Uhum. realmente é muito tempo. É muito Muito tempo. tempo. Eu lembro que no meio do percurso, assim, até o Dr. Fabiano Vasconcelos, que eu tenho um carinho muito grande por ele, era pelo plano e ele me disse, Fernanda, a SOP, o melhor tratamento que existe é o emagrecimento, se tu tiver um sobrepeso, né? É tu cuidar mais da tua alimentação. Mas não deu tanta ênfase. Eu lembro que ficou muito gravado assim, para cada 10% de peso eliminado, aumenta em 30% a fertilidade para quem tem SOP. E aquilo martelou. Mas eu senti no fundo assim que, tipo, ai, muita mão, sabe? Uhum, Muita mão. Então eu fui deixando, mas daí com sim. 6 anos, então eu fui encaminhada. Só que antes de eu ser chamada na área de reprodução assistida em Porto Alegre, que é pelo Hospital das Clínicas, o meu tratamento, uh, eu olhei pro lado e me perdi, porque tem. Tem companhia. Ai, uma linda companhia. Tá, tá. Mas tu tava falando que depois de 6 anos, então, tu foi encaminhada para o Hospital de Ah, sim. Clínicas de Porto Alegre. Isso. Só que antes de eu ser chamada, porque eu fui encaminhada. Sim, Então, de eu ser encaminhada até eu ser chamada, levou 1 ano e meio. tá. Então, antes de eu ir, eu já comecei a pesquisar, pensei, não, aquilo que o Dr. Fabiano falou faz sentido, vou fazer a minha parte para que Deus faça dele, né? Então, eu comecei um processo de emagrecimento. Tá. Então, eu lembro que eu fiz low carb, emagreci 10 quilos, voltei a menstruar naturalmente. Eu fazia mais de um ano que eu não menstruava. E com 20 dias de dieta, né, eu voltei a menstruar naturalmente. Foi super Então, quando eu rápido. fui muito rápido. Quando eu fui chamada no Hospital das Clínicas, eu já estava menstruando, já tinha emagrecido 15 quilos. E ali começou toda uma investigação do zero, né? Sobre a minha infertilidade e tudo mais. Então, passei por uma histerossapingografia, que foi a pior coisa que eu já passei na minha vida em questão de dor física, Sim, tem né? muitas mulheres que têm muita sensibilidade e realmente sentem muita dor. Nossa, é tipo assim, o auge da dor, que é quando eles pinçam o colo do útero, escapava eu senti 6 vezes. Então eu quase desmaiei. Mas te Foi judiaram horrível. também, né? Foi horrível. Coisa boa tá com gaúcho que eu E posso usar todo o vocabulário gaudério que eu conheço, entendeu? Te judiaram. bem assim. E passei por uma videolaparoscopia também diagnóstica do útero, mas realmente o diagnóstico era SOP, né? Uhum. Então, eu começamos com a indução de ovulação. No segundo mês, apareceu lá na monitoração, através da ecografia, né, da transvaginal, não vai ovular. Eu não ovulei no primeiro mês e no segundo também. Não tem nenhum folículo dominante, tu não vai ovular. 3 dias depois que eu cheguei em casa, eu senti uma fisgada. E o Jonathan estava indo pro Muay Thai. E, bom, 7 anos estudando, querendo, sabendo todos os sinais, indo a fundo, né, em tudo que o nosso corpo mostra. E daí o Jonathan se arrumando pra ir pro Muay Thai, eu senti uma fisgada e eu disse, ai! E ele, o que foi? E eu disse, eu ovulei! Ele, ai meu Deus, a Fernanda viajando de novo, se o médico disse que tu não vai ovular. Eu disse, eu ovulei e tu não te desgasta muito no Muay Thai porque, né, te Né? puxa Vai depois. ter luta em casa depois. Exatamente. E isso foi acho que no dia 8 de maio. E no dia das mães, que foi dia 12 de maio, acho que foi, não, foi dia 10 de maio, dia das mães ano passado, eu tive anidação. E eu tive certeza que eu tava grávida, eu tinha certeza absoluta.
né? Como 1 mais 1 é 2. E fiz um teste antes do atraso, deu negativo, mas depois desse teste, durante 4 dias consecutivos, eu fiquei sonhando com um teste positivo. Olha só. E daí faltava um dia pra minha menstruação descer. E eu tava meio que dormindo, meio que acordada, e vinha uma voz na minha cabeça e dizia: faz o teste hoje. E eu brigava, dizia: não, não vou fazer, eu vou esperar atrasar pra fazer. E a voz vinha e dizia: faz o teste hoje. Eu dizia: não vou. Mas cedi e fiz, né? E daí não deu outra, positivo. Guria, sério, eu tô Então, aqui, ó. Tô aqui passando mal já te ouvindo, entendeu? Porque que coisa incrível essa conexão. e foi muito louco, porque a gente começou a tentativa no Dia das Mães de 2012. E a Estela foi feita no Dia das Mães de 2019. Então, pra mim, essa coisa de data, assim, ai, é muito Sim, significativo pra mim, né? sim. E a gente não comemorou o Dia das Mães no Dia das Mães, a gente esperou o outro final de semana. Então, nós fomos com a minha mãe pra São Chico, fazer um piquenique lá no Lago São Bernardo. E eu lembro que a gente foi no banheiro. E daí a minha. Eu vou me emocionar. A minha mãe disse assim: ah, eu queria te dar um recado. Eu sonhei com o meu anjo e ele disse que tu vai engravidar mês que vem. E daí eu disse: não, mãe, eu já tô grávida. E daí ela riu e a gente seguiu conversa, né? Seguiu brincando. E daí teve uma hora que a gente sentou todo mundo assim no piquenique pra fazer uma foto e o John atrás de mim. E daí a gente fez a foto e eu sentei com a mão na barriga. Daí eu disse: meu Deus, eu não posso publicar essa foto, todo mundo vai achar que eu tô grávida e, né, não é isso. Tá, e a gente tem a foto até hoje, né? Então, sim, eu estava grávida. E veio positivo, né? E, gente, há 7 anos que eu imaginava cada detalhe de como eu ia contar para cada pessoa, né? Tinha todo um esquema por trás. E na hora que tu olha pro positivo, eu pensava: não, eu vou ali agora, porque a gente estava morando na minha mãe na época. Se eu vou ali agora, eu vou contar para eles. E daí vinha a voz, né, a consciência e dizia: Fernanda, tu espera 7 anos por isso, faz direito, porque senão tu vai te arrepender. Mas nessa altura tua mãe já sabia que você estava grávida. Aliás, não? Não, porque eu falei, eu já tô, mas eu não tinha feito teste nem nada, ela achou que eu tava louca, né? Ah, eu achei que ali tu já tava com o positivo. Não, não tinha Ah, feito tá. ainda. Tá. Ainda não. Depois disso tudo que eu fiz e recebi o positivo. E daí eu olhei para aquilo, tá, né? Respirei fundo, me arrumei. Como eu tenho trabalho de divulgação, tenho parcerias, né, aqui no Insta, usei disso, assim. Eu lembro que o Jonathan, ele trabalha home office, né? E ele tava lavando a garagem. E eu cheguei e disse: amor, tem como tu me levar no centro? E ele disse: claro, de tarde a gente vai. Eu disse: não, tem que ser agora. E ele me olhou: agora, Fernanda? Eu disse: agora. Tá, mas por quê? Eu disse: não me faz nenhuma pergunta, só me leva. Como ele sabe, né, que pode sair qualquer coisa daqui, tá, fomos, né? Daí, porque assim, teve uma época da nossa vida que a gente ficou 2 meses separados. E quando a gente voltou, ele me deu uma aliança de presente, né? Como se a gente estivesse novamente firmando, então, Uhum. aquilo Selando que a esses gente firmou. laços. Exatamente. E eu perdi a aliança. Tipo, 2 meses depois. E ele desenhou, mandou fazer, foi todo um negócio Todo significativo a tal romântico. da aliança. E eu perdi. Tirei pra lavar a mão no shopping e esqueci lá. Enfim. E daí eu, durante, sei lá, pelo menos 5 anos, eu dizia pra ele: a próxima aliança, quem vai te dar vai ser eu, e vai ser a aliança mais linda da nossa vida. Então, ele me levou pro centro, eu entrei em contato com as gurias da ótica, que a gente já se conhecia, comprei uma aliancinha de bebê, passei por ele, que ele tava me esperando no estacionamento assim, da praça aqui em Cambon, sentei no banco da praça. Daí ele me mandou no WhatsApp: por que que tu sentou? Daí eu liguei pra ele e ele de novo: por que tu sentou? Eu disse: vem aqui, que por sinal era o banco da onde a gente falou pela primeira. A gente estava no início do namoro. E já no início do Uau. namoro, a gente entrou no assunto de filhos. Então foi a primeira vez que alguém falou sobre isso comigo
e que me fez refletir do tipo, sim, um dia vou ter filhos, vou ter uma família, Uhum. né? Então foi nesse banco que a gente falou sobre isso bem no início do namoro. E foi nesse banco, né, que eu decidi dar essa aliança. Então, ele veio, né, atravessou a rua já balançando a cabeça, e deu, falei pra ele: "Ah, tu me deu uma aliança assim assim, e eu perdi, mas nada é por acaso". E foi nesse banco que a gente falou pela primeira vez da nossa família e dos nossos filhos. E agora eu queria então te dar essa aliança, né? E daí eu abri a caixinha, e daí ele olhou e ele só dizia: "É sério mesmo? É sério?". Então foi muito especial. Daí a gente entrou no carro, eu gritava dentro do carro: "Eu tô grávida!". E pra minha mãe, Que ela lindo, Fê. Sério, que lindo. Eu vejo que tu fica emocionada, mas é que realmente é muita muito. emoção, né? Já contei centenas de vezes a história, mas eu me emociono, não Sim, adianta. eu tô mega emocionada aqui. Eu choro junto com as pessoas aqui, porque eu sei que as pessoas estão chorando em casa, então eu choro Não com a sei nem por que convidada. eu passei rímel. Mas achei lindo, assim. E que coisa mais linda a tua conexão com a tua mãe também. Olha só, a tua mãe É, falando, ela né? sonhou algumas vezes, né, com o neto. Ela dizia que ela sonhava com o neto. E daí a gente foi na floricultura e mandou entregar um buquezinho de flores brancas escrito: "Nosso encontro já tem data marcada". E ela tinha terminado o namoro, tava meio que nessa. E chegou um motoboy lá em casa e daí, Elisete. E ela dizia: "Não, mas não é pra mim". Ele dizia: "Elisete?". Dela: "Sim, eu sou Elisete. Essas flores são pra você". Ela dizia: "Não, mas não é pra mim". E ficou brigando com o motoboy. Até que ela aceitou as flores, né? Daí ela ficava: "Mas quem será que foi?". Daí quando. Daí nisso eu peguei uma caixinha e daí eu disse: "Ah, mãe, já que tu ganhou um presente, eu tenho outro pro Gustavo, que é o meu irmão e é tudo na minha vida". E daí na caixinha tava, né, na tampinha, ah, foram muitas orações e finalmente estou chegando, e daí o sapatinho e o teste e tudo mais. Daí naquele dia ela me contou que no sonho o anjo dela falou para ela que eu estava grávida. Só que como o médico falou que eu não tinha ovulado, ela deduziu que ia ser no outro mês. Mas o recado Uhum. ela já tinha recebido. O recado correto ela já tinha recebido. Então foi tudo muito, muito, muito especial. E vocês têm, assim, essa conexão com a espiritualidade? Como é que é isso, Fê? Sim, nós somos espíritas, né, Uhum. kardecista, e então acredito que nada é por acaso, acredito muito nessa conexão. Uhum. Para mim, a vida ela já inicia, não é nem na fecundação, já é muito antes, né, quando esse espírito decide vir e já começa toda essa transmissão, toda essa troca com a mãe para daí a fecundação acontecer. Então, né, respeito, é muito da crença de Claro! cada um, É a mas tua crença, é a é a tua conexão vivência, que eu tenho, com né? Por isso essas certeza. coisas fazem muito sentido para mim. Sim, e eu fico toda arrepiada e emocionada de poder te ouvir também, porque eu acho que isso aí é lindo e não pode perder, né? E é legal poder falar sobre isso e abrir, né, Fê? Porque isso aí faz com que as pessoas se sintam normais, porque as pessoas também. Tem gente que não tem tanto uma espiritualidade ou, né, tá vinculado a alguma religião, mas elas sentem algumas coisas e se acham meio loucas às vezes, né? Uhum, E então acho que é legal poder falar sobre isso, porque, enfim, né? Tem muita coisa nesse mundo aí que a gente desconhece, né? E que a gente pode sim, sim poder se permitir a fazer ligações e relações, né? Especialmente quando a gente tem fé, né? Então, verdade. E lá no início do namoro, né, há 13 anos atrás, também, o Jonathan falava que ele queria muito ter uma menina e que o nome seria Estela. Eu tinha outros nomes em mente, mas ele falava tanto que eu acabei me apaixonando também. Só que a gente guardou esse nome a sete chaves. Ninguém tinha ideia do nome dos nossos filhos e continua assim. Porque alguns nomes eu falava, daí alguém engravidava, botava. Daí eu ficava, ai, que saco. Então eu deixo escondidinho, guardadinho. E só que fazia um tempo que a gente tinha muito assim essa dentro dessa conexão, a sensação de que viria um menino. E daí, um dia antes do chá revelação, eu sonhei que eu abri a caixa e saiu balões rosa. E
E na hora eu acordei, assim, botei a mão na barriga, eu tava de 18 semanas. E daí eu comecei a chorar. Eu disse, filha, não, a mãe sentia que era um menino, mas não tem, não tem preferência nenhuma, tá tudo certo, desculpa e eu te aceito, tá tudo bem, tu foi um sonho, enfim, né? E aquilo me emocionou demais. Mas eu ainda ficava naquela dúvida, né? Mas daí no outro dia, no chá revelação, saiu lá o balão escrito guria. Então foi nesse dia que a gente contou o nome também, que era a Estela. Então, revelaram um nome ali. E, bom, daí com a gestação correu tudo super saudável, tudo certo. E com 23 semanas eu já estava fazendo exercício na bola de pilates, né? Toda a minha preparação era para um parto normal, sempre foi o meu sonho. E com 23 semanas eu tinha uma consulta de rotina do pré-natal, né? E na consulta eu relatei que eu tava com um pouquinho de dor na virilha. Então a médica disse: geralmente é dos nervos ali, os tendões, sei lá o que é, que vai esticando e é comum de sentir. Mas ela pediu para fazer o exame de toque, né, e me avaliar. E foi quando ela disse: Fernanda, tu tá com 2 centímetros de dilatação e a bolsa protusa. E na hora eu fiquei, sei lá, é muito louco. Porque tu não entende, tu não sabe se é grave, se não é, tu. Sei lá, eu só dizia assim: não, mas eu não vou precisar desmarcar meu chá, né? Dela dizia: Fernanda, é que assim, tu vai precisar internar, tu vai sair daqui, ela é cheia de dedos, sabe? Pra me falar, tu vai precisar sair daqui, tu vai internar. E eu acho que de lá do hospital tu só sai depois que ela nascer. E eu dizia, não, mas, né, eu vou pro chá de fralda, de cadeira de roda, tudo certo, vai tudo acontecer. Daí foi quando ela disse, então, eu quero que tu saia daqui, tu me prometa que tu vai direto pra emergência, enfim. Daí entramos no carro, daí eu disse pra mãe, não, eu não vou acreditar nesse primeiro Impressão, recomendação. diagnóstico, porque lá no início da gravidez eu descobri com 3 semanas. E antes de fechar as 4, eu tive um sangramento muito pequenininho. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou que eu estava abortando. Foi um atendimento totalmente traumático. Ele falou coisas horríveis. E aquilo foi horrível. Nossa, foi a pior sensação do mundo. Eu esperei tanto por aquilo. E pensar que eu estava abortando e ouvir de uma forma tão grossa, sabe? Então foi bem traumático. Mas depois, quando eu fui no outro dia no meu médico de Porto Alegre, não era nada, tava tudo certo. Então, foi o que eu disse, não vamos, né, ir atrás da primeiro diagnóstico, eu quero ouvir uma segunda opinião. No mesmo momento, eu já consegui encaixar um atendimento de emergência com uma médica de Novo Hamburgo. E quando chegou lá, a médica do posto de saúde, né, do SUS, tinha mandado uma cartinha com o que ela tinha visto e tudo mais. Daí a médica particular disse: bom, Fernanda, se realmente esse for o diagnóstico, não tem como nem te examinar, porque se a tua bolsa tá protusa, ela pode romper. E o que a gente precisa agora é levar essa gestação, né, o máximo que a gente puder. Daí ali caiu o mundo, né? Chorei, enfim. Eu disse, tá, e o que que eu faço agora? Ela disse, bom, tu vai sair daqui, tu vai direto pro hospital. E lá eles vão te avaliar, provavelmente tu vai ser internada e tu só sai quando a Estela nascer. Tá, ok. Desde o início, desde o primeiro susto, porque eu esqueci de falar que a gente teve um segundo susto no meio de tudo isso, que eu tive um sangramento bem grande e eu tive um descolamento do saco gestacional. Então eu fiquei 30 dias de repouso. É algo bem comum de acontecer. Ele colou de novo e daí a gente seguiu com a gravidez saudável. E daí com 23 semanas, né, teve esse episódio. Então fui pro hospital, já ficava na cadeira de rodas, né? Tive algumas complicações lá que não queriam atender, queriam me mandar para minha cidade, aquelas coisas, né, que geralmente acontece. Mas graças a Deus entrou uma médica, trocou o plantão. E quando eu falei para ela, não, eu tô esperando a ambulância para voltar pro meu município. E ela disse, não, as coisas não funcionam assim. Ela comprou minha briga lá dentro, né, me internou.
e disse: tu só sai daqui se tu for para um hospital com UTI neonatal. Não tem como a gente te mandar para um hospital que não tenha UTI neo se tua filha chega a nascer e daí, Uhum. né? Sim, Então ela comprou minha briga, foi incrível, assim, a que atitude ótimo. dela. E ela me internaram, né? Isso foi numa quinta-feira. Na minha cabeça, eu ficaria 3 meses internada, né? Eu estava de 5 meses e meio. Então, eu ficaria 3 meses internada, a Estela Uhum. nasceria, a gente iria para casa, tudo certo. Né? No sábado, saiu o meu tampão. Ahn, Seguimos como o tampão pode, né? Se ele acaba se construindo novamente, então tá tudo certo. E assim foi indo. Na, eu rezava muito, eu conversava muito com a Estela. Na sexta, a gente fez uma ecografia e eu já fiquei toda orgulhosa, né? O ecografista também foi, nossa, maravilhoso, porque ele fez a ecografia assim, ficou lá mexendo e repetindo umas 5 vezes. Porque ele disse que quanto mais a gente fizer, mais próximo do peso exato e da medida a gente vai chegar. E ele sabia que isso ia me tranquilizar, né? Sim. Porque a questão de ter um risco de nascer prematuramente, isso ia contar muito. Então, eu achei muito sensível da parte dele, né? E eu me orgulhei muito, porque no aplicativo dizia que ela teria 500 gramas e na ecografia apareceu 550, então eu já estava toda orgulhosa, né? Sim. E ela mexia muito, 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 muito. Ela nunca mexeu tanto. Eu sentia muito que era: mãe, eu tô bem, sabe? Ela Uhum. tentava me mostrar o tempo todo que ela tava bem, que eu não precisava me preocupar. E então eu internei na quinta e na segunda, no final do dia, eu comecei com algumas dores, só que eu tava com medicação sempre, né? Comecei com algumas dores nas costas. Só que como eu tava de repouso absoluto, eu não fazia, não levantava pra nada, nem Sim. sentar. Era tudo deitada, né? Comida, xixi, cocô, banho, tudo. Tudo no leito. Porque no caso, né, Era um de eu risco estar grande. como eu tava com dilatação, a gravidade não ajuda, né? Uhum. Então tu deita para não ficar pesando ali e essa dilatação acontecer mais rápido. Então eu achava que essa dor era de estar deitada, né? Já a quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias. E eu lembro que a minha comadre, eu tava comigo, né? A Dinda da Estela, a Gé. E o John foi me visitar, porque ele estava trabalhando muito aquele tempo, ele tinha que cumprir, né? Ele começou logo depois que eu engravidei a trabalhar num restaurante, e ele foi me visitar. E a minha mãe ficaria comigo naquela noite. Acabou o horário de visita, o Jonathan foi embora, e toda segunda-feira a gente faz evangelho no lar, né? Que é um momento de oração, de conexão com Deus, enfim. E ele saiu do hospital e a gente continuou falando no WhatsApp. E daí a gente combinou, mesmo que a gente não esteja perto, né? A gente está longe, vamos fazer o evangelho juntos às 22 horas. Ok. Quando a gente terminou de falar isso, eu senti jatos saindo de dentro de mim. E eu fechei as pernas e eu disse: Gé, minha bolsa estourou. E ela disse: vou chamar a enfermeira. Quando a enfermeira chegou na porta, a enfermeira falou assim: meu Deus! E saiu correndo. Tudo pra me ajudar, né? E eu achei que a minha bolsa tinha estourado. Mas era sangue, era muito sangue. Então veio umas 7, 8 enfermeiras, me levaram correndo pro centro obstétrico, eu tava desesperada. Mas quando a gente entrou no corredor do hospital, foi a sensação mais louca que eu tive na minha vida, porque é como se eu estivesse flutuando assim. Eu não via, eu não ouvia ninguém. Eu flutuava e eu sentia um amparo muito, muito, muito grande. E quando eu comecei a rezar em voz alta, foi mágico, foi muito forte. E eu nunca consegui pedir para Deus deixar a Estela comigo. E depois eu até me culpei um pouco por isso. Porque eu pensava: nossa, como é que uma mãe não pede a Deus pro filho ficar? Mas a única coisa que eu conseguia pedir era que seja feito o que for melhor pra Estela. É como se eu me sentisse egoísta de pensar só na minha dor Uhum. e não no que ela realmente precisava, né? Então eu pedia muito para que acontecesse o que fosse melhor para ela.
Quando eu chego no centro obstétrico, que eu olho pra cima, a médica que comprou minha briga lá na quinta-feira, 5 dias atrás, estava de plantão naquele momento. Então ela me examinou, porque por que desse sangue todo, né? Uhum. E ela disse: Fernanda, tua bolsa não rompeu? E eu: como assim não rompeu? O que que foi então? Ela disse: tu está de 7 para 8 centímetros de dilatação. Então, o auge ali da dor, né, do trabalho de parto, geralmente começa com 7 centímetros. Eu estava de 7 centímetros e pleníssima, com uma cólicazinha nas costas, né? Então, ela disse: a Estela vai nascer. E eu disse: tem alguma chance de precisar ser cesárea? Porque eu ia precisar fazer um trabalho muito grande dentro de mim para aceitar Uhum. isso. E ela disse: não, única hipótese de precisar de uma cesárea é tal coisa e eu não vejo isso acontecendo. Uhum. Mas o plantão trocou e eu vou precisar sair. Então foi bom ela ter me dito aquilo para mim já me preparar caso alguém quisesse fazer uma cesárea, eu tava Claro. preparada, né? Uhum. Porque eu sabia que não era necessário. Então trocou o plantão. O Jonathan, E a tua ele comadre nem. pode estar contigo ali nesse momento? Outro momento que foi muito importante, ela me acompanhou o tempo todo. Então, até quando, como era muito prematuro, eles tinham colocado de tarde uma dose de um corticoide que é para amadurecer o pulmão. Uhum. Foi feita a primeira dose, mas não deu tempo de fazer a segunda. E quando eu cheguei no centro obstétrico, meu Deus, era Uhum. coisa para tudo que era lado. Então eles precisavam monitorar o meu xixi, então eu fui colocar a sonda, né? E foi muito engraçado que na hora a enfermeira disse assim: ah, agora eu preciso que tu saia. Eu disse: não, ela não vai sair, ela vai segurar a minha mão. E eles deixaram, assim, né? Então aquilo foi muito importante para mim, Com né? certeza. E eu Uma lembro que eles pessoa colocaram. tua de referência ali contigo, né? Exatamente. E eles colocaram um remédio que eu não é cloridrato de alguma coisa que sobe um calor gigantesco, que era para amadurecer o sistema neurológico da Estela. Então, nossa, era muita coisa acontecendo assim ao mesmo tempo. E nisso, o John, quando eu entrei em trabalho de parto mesmo, o John nem tinha chego em Campo Bom, porque o hospital era em Novo Hamburgo. Sim. Então, tipo, é o quê? 20 minutos. Ele não tinha nem chego aqui, ele já retornou. Porque na mesma hora, como a gente estava se conversando, eu mandei para ele: a minha bolsa estourou, vem correndo para cá que a Estela vai nascer. Nisso, a minha mãe e meu irmão já vieram também, né? E quando eles chegaram, eu mandei no grupo. Como a minha mãe ia ficar comigo aquela noite, eu disse: olha, a Estela vai nascer e quem tem que estar comigo é o pai dela. Então, o John fica comigo. Uhum. Ok, minha mãe já trouxe roupa, aquela coisa toda. Só que para mim era muito importante ver eles. Era, nossa. E eles deixaram, eu estava dentro do centro obstétrico e eles deixaram o meu irmão entrar, me ver, a gente se falar e tipo assim, não, tá tudo certo. Uhum. E a minha mãe a mesma coisa. E depois o John veio e ficou comigo o tempo todo, né? Que Então, bom. às 20 foi. Nossa, foi muito significativo, assim. Então, às 22 horas, a gente pediu para as enfermeiras fecharem, assim, o leito com as cortinas e a gente fez o evangelho no lar. Então, praticamente não conseguia nem falar, né? Porque eu chorava muito. Mas o tempo todo pedindo amparo e que acontecesse o melhor para ela, né? Sim. Porque dentro da doutrina espírita a gente estuda tanto sobre a fé, sobre entregar e confiar, que tudo vai muito além desse plano físico, Sim. que foi o momento justamente de eu colocar isso em prática, Sim. né? E isso é Então, amor, né, Fê? Eu acho que essa é com a maior certeza. demonstração assim de amor, é entrega, né? É não pedir, como tu falou, ah, não pedia por mim, eu pedia por ela, né? O que era melhor para ela. Isso é amor, né? Amor de Verdade. mãe. E às 22 horas, então, foi o evangelho. Às 22h30 a gente terminou e a minha bolsa rompeu. Minha bolsa rompeu, daí eu até falei para as enfermeiras, elas duvidaram de mim, eu disse: sim, a minha bolsa rompeu. E daí elas chamaram a médica, daí realmente tinha rompido. E ali tudo começou, então assim, rompeu 10h30, fui para a sala de pré-parto, né, 10 para as 11, e às 11h14 a Estela nasceu. Só que antes eu perguntei: tá, a Estela vai nascer, e daí? Né? Uhum. E daí? O que vai acontecer? Daí a médica obstetra disse: olha, Fernanda, isso é da equipe pediátrica, não é comigo. Eu e a minha equipe vamos estar preocupados contigo e fazendo o que precisa ser feito contigo.
né? Uhum. A Estela, a equipe pediátrica vai fazer aquilo que for melhor. Então pode ser que eles peguem a Estela, saiam correndo e tu nem veja ela hoje ainda. Tá, então pode ser que eu nem veja minha filha. Pode acontecer. Ok, né? Vou me preparar para isso. Então a Estela nasceu, a pediatra chamou o John, né? Entubaram ela, mostrou ela pro John e disse: Ah, pai, ela tem até o olhinho coladinho, isso mostra o tanto que ela é prematura, né? Enfim, a gente sabia dos riscos, porque como eu tava de 23 semanas e 5 dias, era um bebê extremamente prematuro. Sim, Então as chances dela sobreviver eram muito pequenas. Por isso que era tão importante a gente conseguir levar até 28 semanas, porque daí as chances dela sobreviver dobravam, sim. né? E ali, enquanto eles faziam tudo, eu olhava para ela e conversava com ela o tempo todo. Porque desde o momento que antes de eu engravidar, eu já fazia parte da evangelização de bebês, né, na casa que a gente frequenta. Então, na hora que ela nasceu, eu comecei a conversar com ela, falar de tudo que a gente estudava nas aulas, enfim. E eu esperei que eles fossem levar, né? E daí a pediatra disse assim, gurias, ela tava, botaram num tecido, porque tu não pode ficar pegando, né? Porque é muito sensível. Botaram ela num tecidinho, daí a pediatra disse, agora vocês levem ela pra mãe. E eu me assustei, assim. Eu disse, eu posso beijar? E a pediatra, claro, Fernanda, ela é tua filha. E daí eu beijei, eu cheirei. Claro, foram segundos. Para mim durou, parece que mais tempo, mas foram segundos. Então eu beijei, eu cheirei, eu senti ela, senti o cheirinho. E foi muito surpreendente, porque eu esperava ver um feto vermelhinho, sabe? Como a gente vê em filme. E Uhum. não, ela era toda formadinha. Acho que ia ser preta, que era o meu sonho, porque o John é negro, né? E foi uma surpresa linda, assim. Eu disse, acho que eu esperei tanto, eu sonhei tanto que Deus fez ela do jeitinho que eu sempre sonhei. Foi muito especial. E daí levaram ela, né? E me recuperei super rápido. Precisava tomar mais uma medicação e depois disso eu poderia ir ver ela. Só que até chegar esse momento, eles chamaram o John para acompanhar todo esse processo. E eu não sabia se ela ainda estava com vida ou não, porque, né, não tinha comunicação. Até que o Jonathan me mandou, tô indo assinar os papéis de internação da Estela. Ah, então ela está com vida, porque vai Uhum. ser internada. Daí daqui a pouco ele mandou 32 centímetros e 680 gramas. Lembra que eu fiquei orgulhosa com Uhum. 580? 680. Então eu já fiquei felizíssima, né? E ali eu já estava em contato com a minha mãe, né? A gente já estava conversando e eu afirmava o tempo todo, tá tudo certo. Se daí me chamava, conversava com a minha mãe, explicava tudo. O bom isso, né? Hoje em dia, o quanto acalenta também quem não pode estar ali naquele Com momento, né? Eu me certeza. preocupava muito em acalentar minha mãe e meu irmão também. Então chegou, né, o momento tão esperado de eu ir ver ela. A gente foi na UTI neonatal e daí o John disse, amor, eu não quero que tu te assuste, porque os outros bebês... Ah, e a monitoração lá, né, da incubadora, aparece o número 100 e da Estela tá em 38. Então é muita diferença. Uhum. Mas daí não, tudo certo. Fomos até a UTI neonatal e daí tava ela lá, né? Ela era muito pequenininha, mas perfeitinha. E eu conversei com ela o tempo todo. E quando eu cheguei já não tava nem em 38, tava em 32, eu acho. Né? Eu acho que eram os batimentos, nem lembro o que significava aquilo. E eu conversei com ela e eu disse, filha, eu quero que tu saiba que se tu tiver que ficar e passar por qualquer coisa, a gente vai estar aqui. A gente te aceita do jeitinho que tu for, do jeitinho que tu tem que ser. E a gente tá junto para sempre. Mas se tu tiver que ir, a gente entende e a gente te libera para isso. Porque o nosso amor não é dessa vida, ele vai muito além. E não é dessa existência, não é só daqui do corpo físico. E tá tudo bem.
né? Eu quero que tu siga o que tu tiver que seguir, tá tudo bem de verdade. Só que, então assim, ela nasceu sem tonos que se fala, ela não chorou, ela não se mexia, né? Como se ela tivesse em coma. E eu disse pra ela, eu sei que é quase impossível, mas se tu tiver me entendendo, e se tudo isso que eu tô falando fizer sentido pra ti, me mostra de alguma forma. E ela na hora mexeu a boquinha. Então, de novo, né? Uma conexão Uhum. gigantesca que foi muito importante, assim. Sem dúvida, E Fê. Eu vejo a tua emoção, assim, né? Tu poder falar e revelar desses detalhes tão íntimos pra gente, assim. Nossa, bem, eu tô me segurando aqui, né? E só te isso agradecer, assim, por poder abrir teu coração, né? vai muito do E particular de cada um, né? Mas pra mim é uma. É como se eu fortalecesse ainda mais tudo isso, contando a nossa uhum, história. Então é bem tranquilo. sim, mas é uma linda história de conexão e de muito amor. E tu Muito. falou antes da entrega, né? E realmente, eu acho que mais uma vez, nesse momento que tu estava descrevendo ali, é um momento de muita entrega. Muita. E ali, por mim, eu ficava horas ali, né? Mas daí foi o momento que o John disse: ai, amor, acho que a gente tem que subir um pouquinho e tal, tu tem que descansar. E a gente subiu, era, era umas 3 horas da manhã, eu acho. E às 5 horas ligaram, né, pra gente descer. E daí eu disse pra ele: tu tá preparado? Daí ele disse: ai, tu não sabe ainda o que que é. Daí eu disse: amor. Porque daí quando eu saí da UTI, ela já tava com 28 lá, aquele número, né? Uhum, Quando eu disse que ela podia ir, tava tudo certo. E daí eu disse, ele disse: ai, tu não sabe o que que é? Eu disse: amor, a Estela precisou ir. E quando a gente chegou lá, a médica disse: Fernanda, como a gente já esperava, né? A Estela não resistiu e ela veio a óbito. Ok, daí a gente entrou lá, eu peguei, eles nem falaram nada, já fui pegando ela no colo, né? Peguei ela no uhum. colo, conversei de novo um monte com ela, expliquei tudo. Realmente, eu e o Jonathan, que a gente conversou depois, era muito engraçado, porque a vida toda eu dou muita risada do pé do Jonathan, né? Porque ele é torto e feio. E o pé da Estela era igual. Então, pra mim, hoje é o pé mais lindo, né? Então foi uma conexão. Bom, se a gente pegar a foto da Estela e a foto do John recém-nascido, cara, a Estela só era magrinha, mas é o Xerox, né? Então, pra mim, Uhum. foi uma realização gigantesca, assim. E foi tudo. Nossa, a gente foi amparado de uma forma muito especial. Que me dói o coração, me corta por dentro, porque não é a realidade da maioria das mães que passam por isso. Que passam por. Como é o procedimento para tirar quando é um aborto? Curetagem. A curetagem. Então, não é a realidade da maioria, né? Uhum. E a gente teve a gente foi muito acolhido, né, E, nisso e, tudo. e eu acho que tu teve uma situação especial ali, né, Fê, quando tu teve uma pessoa, uma médica que lutou por vocês, né? Nossa, Isso faz muita claro, diferença. a médica que me acompanhou no parto, porque teve que trocar o plantão, não foi muito legal, assim. Né? Ela teve Sim, nem algumas tudo foram situações que não flores, foram, não, mas teve coisas que foram significativas, né? E teve totalmente, outras coisas que, porque que provavelmente foram difíceis, né? ela, por exemplo, a pediatra, ela poderia pegar a Estela e de repente eu não conseguiria nem ver ela com vida, né? Então, para ela, naquele momento, foi muito assim, cara, eu não vou privar ela de ter esses segundos que vai Uhum, mudar tudo depois. Então, ela me permitiu viver aquilo ali e fez total diferença até para mim viver o meu luto, né? uhum. Para mim hoje poder contar essa história. Então, o quanto é Porque quando, importante quando foi essa perda? foi dia 7 de outubro do ano passado. Não Então faz nem um ano ainda. fez 11 meses segunda-feira. Sim. E durante esse período, Fê, né, tu teve auxílio, assim, de outras pessoas também, né, das tuas pessoas próximas, enfim, que puderam estar contigo, te acolher, como é que foi?
Na verdade, assim, a gente tinha feito um grupo quando eu internei, né, dos gindos e as pessoas mais próximas ali, a gente informava todo mundo. Como eu abro meu coração já há 3 anos no Instagram, começou com o meu emagrecimento. E depois, quando eu recebi muito apoio, foi onde eu revelei que eu era tentante, porque durante 6 anos foi segredo, né? Então Uhum, foi ali que eu comecei a falar sobre isso, eu recebi, nossa, apoio demais. Então eu tava, desde que eu internei, eu tava mantendo todo mundo informado, né? Para mim uhum, era muito importante isso. E enquanto a gente estava no hospital ainda, eu passava isso através de textos, óbvio, eu não conseguia falar, mas eu passava, né, a minha visão sobre tudo isso, mas que naquele momento eu não queria ver ninguém, assim. Quando eu voltei para casa, eu recebi algumas pessoas, mas eu me permiti receber só quem fazia sentido, quem eu sabia uhum, que entendeu a minha forma de estar lidando com aquilo ali. Porque uhum. a gente sentiu um julgamento muito forte. Muitas pessoas até hoje questionam a nossa maneira de viver a nossa história. Teve pessoas que esperaram que a gente fosse chegar em casa, se trancar num quarto escuro, chorar e entrar em depressão. E quando a gente resolveu encarar isso da forma que a gente encara, porque de verdade, eu sou muito grata por tudo que eu pude viver com a Estela. Eu sou grata por tudo que ela me ensinou, pelo tanto que ela transformou eu e o Jonathan em apenas 23 semanas que ela teve aqui com a gente fisicamente. Então, para mim tá tudo certo. Só que desde que eu voltei para casa do hospital, eu tive esse julgamento, né? E até aconteceu semana passada uma situação que uma pessoa bem próxima uh, mandou alguns áudios para mim, porque discordou de uma opinião minha, que eu defendo o SUS, enfim, e disse que eu faço vitimismo, que eu me vitimizo através da minha filha, que eu uso ela para isso. E aquilo ali, para mim, na Que hora eu pesado. fiquei. Nossa, foi uma dor gigante, assim. Só que eu descobri que o que doeu foi que essa pessoa tão próxima nunca se referiu, nunca falou o nome da Estela com essa leveza, com esse amor, com esse carinho, nunca respeitou a nossa maneira de ver tudo isso. E daí a única vez que ela se referiu e trouxe o nome foi para me agredir. Então aquilo me machucou. E exatamente como foi lá, né, quando a Estela nasceu e partiu, agora foi igual. Eu precisei de algumas pessoas para me dizer, tá, e aí? Né? Eu tô fazendo isso mesmo? Como é que tá? Como é que vocês estão recebendo isso? Uhum. Então eu recebi vários depoimentos, né, de amigos muito próximos, do tipo, Fê, quem não te conhece, não entende a tua crença e não vive contigo, pode até ser o contrário, de achar que vocês superaram muito rápido. Porque, meu, abrir um Instagram e tu tá dançando, tu tá feliz, trazendo, né, coisas alegres no teu dia a dia, poxa, como assim? Não faz nenhum ano que tu perdeu tua filha, como é que tu tá agindo desse jeito, né? Uhum. Então, eles comentaram que era mais fácil ter esse tipo de julgamento do que, de fato, eu usar a minha história para me vitimizar. Porque sempre que eu falo da Estela, que eu conto a nossa história, que eu sempre vou contar, é para falar de amor, é para falar de fé, é para falar de entrega, né? Com Nunca certeza. do olhem para mim, eu sou uma coitada, de forma alguma. Só Eu que daí ali, assisti, eu assisti no teu perfil, tu conta em duas partes, né, a tua história no teu perfil. uhum, Bem, eu assisti me lavando, chorando junto contigo ali, né? Quem não viu, gente, não conhece o perfil da Fê, vai lá assistir, porque é assim, ó, é lindo, né? E assim, Fê, o que eu tenho pra te dizer é o seguinte: as pessoas julgam. Não importa o que a gente faça, aprendi. não importa, né? Então, assim, continua fazendo o que tu considera que tu tem que fazer. Eu entendo que a tua vivência junto com teu marido e com a Estela foi única, né? E que, bem, o entendimento, o ressignificado para que vocês possam acomodar isso dentro de vocês, é isso aí, é de vocês, de ninguém mais.
A Adriana Eu aqui, ó, continua comecei. falando. A Aninha também, né? Assisti também me lavei. Você é só amor. E a Estela também, só amor. Parabéns pela história. Semana passada, finalmente, eu levei 30 anos, mas eu aprendi que o que as pessoas falam diz mais sobre elas do que sobre quem elas estão falando, né? Sem dúvida. E eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu transmito. Mas a forma que as pessoas vão receber é uma questão delas. Então, Sim. a partir disso, eu mudei a minha forma de ver tudo isso, né? Então, com certeza, eu vou continuar falando. Porque eu sei o que sai de mim, né? Com certeza. Tu sabe, Fê, que agora me ocorre uma coisa aqui, que a gente podia marcar uma outra live, agora que as pessoas já sabem um pouco mais aqui da tua história, mas para falar só desse processo de ressignificar. Não sei se Uhum. tu topa, mas a gente combina nos Claro, bastidores depois. óbvio. Porque eu entendo que esse é um processo tão importante, né? E que é óbvio que quando se tem uma perda, se tem dor, né? Se tem tristeza, enfim. Como eu digo, o amor e a dor fazem parte da mesma moeda. Então, se Com tem amor, certeza. vai ter dor, né? Então, Bem assim. assim, eu acho que. Eu falo porque o nosso tempo está acabando aqui, o Instagram Ah, vai nos sim, sim. derrubar, né? Imagino. Imaginei. Ai, eu procurando Mas meu celular. Ah, Eu acho que a gente pode agendar isso aí para a gente falar só sobre isso, porque eu tenho certeza que tu tem muito para contribuir, muito para ajudar. Eu sei que tu já tem bastante coisa lá no teu perfil, né? Mas eu acho que seria uma boa tu vir aqui para a gente conversar um pouquinho ótimo. disso também. Então Top tá, então sim. aguardem que a gente vai ter mais P por aqui. Mas Aí até tu falou, né? A dor e o amor, elas andam juntos. Então, óbvio, gente, a nossa história teve muita dor, doeu demais, a saudade dói até hoje. Mas eu acredito que a dor, ela vai existir. Mas o sofrimento é opcional. Isso tu exato. tem sim uma escolha. Uhum, exatamente, né? Porque é isso, a dor faz parte da existência do ser humano, né? Sofrimento é aquele lamento que a gente faz, aqueles questionamentos que a gente faz e que vai ampliando tudo, né? Então, realmente, eu tenho essa mesma visão que tu, assim. Mas, enfim, assim, eu tô realmente bastante emocionada e teve momentos aqui que eu fiquei me segurando aqui também, né, junto contigo. Tu sabe que eu sempre penso assim, ó. Ai, fichinha contar a nossa história, já contei um monte de vezes, né? Eu até penso, nossa, como tu é fria, né? E juro, eu sempre choro. Ai, querida, então assim, quero te agradecer, né, mais uma vez aqui por abrir teu coração, né, enfim, e ajudar tanta gente que eu tenho certeza que está ajudando, né, ao simples revelar a história de vocês, tá? Então, assim, daqui a pouco tu vai ter, né, um momento aí também importante, né, de fechamento desse um ano, né, Sim. e que eu espero que também seja um momento aí que vocês possam se confortar, né, como casal, enfim, como as pessoas próximas. Mas enfim, agora deixa a palavra contigo também, se quiser deixar alguma mensagem final aqui, fica à disposição. Tu falou, né? Tu abriu o teu coração, e é literalmente isso, assim. Eu disse pro Diante, tem que me preparar pra live. E ele disse, meu, tu já tá tão acostumado a falar sobre a nossa história que tá tudo certo, né? Então eu acabei nem pensando sobre isso. E só saiu, assim. Às vezes eu acho que até eu me abro demais. Mas eu sou assim, não adianta. E para mim é muito importante, né, contar essa história. Para mim é muito importante porque parece que cada vez que eu conto ela, eu me afirmo mais, né, como mãe, porque infelizmente ainda existe um preconceito, infelizmente ainda a maternidade não é validada, né? Para muitas pessoas a maternidade de mães de anjo não é validada. Exatamente. Então, para mim, ter esse espaço é muito, muito, muito importante. E eu só gratidão, só tenho que agradecer. Tá bem, querida. Então a gente nos bastidores ali combina uma próxima live. Tá, Gente, perfeito. obrigada pela participação, obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando esse momento. E vai ficar gravadinho aqui também para a gente poder
reassistir ou enviar para alguém que não pôde assistir no momento. Tá Isso bom? aí. Grande beijo. Obrigada. Um Tchau, beijão. tchau. Tchau.